Talvez você esteja estudando filosofia e está deparando com termos como metafísica e ontologia. E nesse vídeo aqui eu vou abordar conceitos básicos para você entender metafísica ou para entender ontologia. Eu vou usar metafísica e ontologia como sinônimas às palavras para uma explicação mais simples aqui. Porém, antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Talvez você é um estudante de filosofia ou um aprendiz no mundo da filosofia e está tentando mergulhar nesse assunto filosófico ou está tentando mergulhar no mundo filosófico, porém tem alguns termos que fogem da sua linguagem e da sua compreensão. E aqui eu estou bolando esse vídeo aqui, vai ser uma aula que eu vou dar para alunos do terceiro ano do ensino médio, e aqui eu vou fazê-la para vocês que me acompanham aqui no canal e para pessoas que futuramente irão encontrar esse vídeo no YouTube. Futuramente, que já estou usando aqui um potencial de um dia em ato alguém assistir esse vídeo. Já usei dois termos metafísicos aqui logo de cara, ou ontológicos: potência e ato. Bem, metafísica ou ontologia. Ontologia aparece lá por volta do século XVIII com o Christian Roth, se eu não me engano, que ele tenta estruturar, recordando um pouco de Aristóteles, quando Aristóteles ele falou que metafísica é o estudo do ser, ou recentemente vai colocar ontologia, estudo do ser enquanto ser. Que ser? Aquilo que é existente enquanto existência, enquanto matéria. Aristóteles, ele está dentro do campo da filosofia antiga, junto com os filósofos Platão, Sócrates. E ele também está conversando ou dialogando com outros filósofos, que é o Heráclito e o Parmênides, e também o Empédocles. Por quê? Aristóteles coloca que existe um movimento nesta realidade. Aristóteles ele discorda de Platão em dizer que existe um mundo das ideias. Aristóteles ele não é materialista, porém ele é realista. Ele fala que as ideias não estão lá em cima, no mundo inteligível, mas as ideias elas estão aqui. Se Platão estava para cima, Aristóteles está para baixo. Mas Aristóteles coloca uma chave aqui, que você está mudando, está indo na direção para alcançar a excelência, ou como ele pautou, que é o sumo bem. Então, Aristóteles, ele é um cabeçudo. Aí nesse momento você fala lá ele. Mas Aristóteles aqui, ele é um cara inteligente, cabeçudo, um testudo, que vai desenvolver a área da filosofia, vai desenvolver a área da biologia, da lógica, da poética, ou seja, ele vai ser um filósofo praticamente completo. E ele vai desenvolver até a metafísica. Porém, a palavra metafísica não é criação de Aristóteles. A palavra metafísica só vai aparecer com um seguidor das ideias de Aristóteles lá por volta do século I antes de Jesus Cristo, com Andrônico de Rodas. Ele vai separar aqueles livros especulativos de Aristóteles dos livros práticos de Aristóteles. Mas sem mais delongas, vamos aos conceitos metafísicos propriamente aristotélicos para você entender algumas questões metafísicas ou ontológicas na filosofia. Então, o objetivo desse vídeo aqui é compreender os conceitos ontológicos ou metafísicos. Primeiro conceito vai ser o movimento. Ou seja, pegando um pouco em Aristóteles, as coisas elas podem mudar. A forma. Vamos lá? As coisas elas podem mudar a forma, mas a matéria tem que ser a mesma. A matéria não muda. Ou seja, eu posso pegar uma árvore, transformar a madeira de uma árvore, transformar em uma cadeira, em uma mesa.
mas dá uma forma de madeira e mesa. Porém, a matéria continua a mesma, a matéria não muda. Então, para Aristóteles, o movimento, aquilo que Heráclito falava, o movimento faz a forma mudar, mas a matéria não muda. Então, a primeira categoria aí é o movimento. Depois vem a potência. O que é potência aqui em filosofia? Potência é a possibilidade que as coisas podem vir a ser. Lembra lá que Heráclito falava que as coisas sempre vinham a ser? E toda vez que eram, por causa da mudança, elas deixavam de ser? Ou seja, então existe um potencial em uma tora de árvore em vir a ser uma cadeira. Existe um potencial em mim em ser pai. Existe um potencial em mim em ser professor. Existe um potencial em ser avô. Ainda não sou, mas posso vir a ser. Então, potência está no ser, mas o ser ainda não é. Então, segunda categoria, potência. Ganhou uma forma, depois aquela matéria ganhou uma forma, depois ela passa a ter uma potência. Depois podemos ir para outra categoria, que é o ato. O ato já seria o quê? A manifestação do ser na realidade, ou seja, a manifestação da potência na realidade. Não é à toa que nós temos a palavra atitude, ou o livro da Bíblia, que é Atos dos Apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos fizeram, os apóstolos de Jesus. Atitude é aquilo que a pessoa faz, é aquilo que a pessoa toma, ou seja, a pessoa ela pode ser corajosa. Quando ela manifesta coragem na realidade, já está em ato, já é uma atitude corajosa, já está manifestando ser uma pessoa corajosa. Para Aristóteles, o ato já é a perfeição da potência, ou seja, já não é mais potência, já é ato. Era possibilidade, já não é mais possibilidade, já manifestou. Eu tinha uma possibilidade, uma potência de ser pai. Agora eu não tenho mais a potência, já sou pai. Agora eu já tenho potência de ser avô. Então vem outra categoria aristotélica ou da metafísica, que é a substância. Substância é o quê? Aquilo que é basilar, aquilo que há de permanente nas coisas que mudam. Ou seja, qual é a substância de uma macarronada? É a cenoura? É a batatinha? É a carne? É o queijo? É o presunto? Não. A coisa substancial da macarronada é o macarrão. Mas não é à toa que fala macarronada. Se não tiver macarrão, então não tem a substância que sustenta a coisa para ela ser o que ela é. Então, depois nós temos outra categoria que é essência. Essência é o atributo que convém à substância. Se lhe faltasse, a substância não seria o que ela é. Como assim? Em essência, precisa ter essa essência. Se não tiver a essência, não consegue sustentar a coisa, aquilo que ela diz ser. Ou seja, eu falo que é uma cadeira, mas a forma não se sustenta, ou seja, aquela matéria não se sustenta como uma cadeira. Então não existe essência. Existe apenas uma matéria informe que não consegue formar nada para vir a ser, para mostrar a essência. Ou seja, você só reconhece a essência das coisas quando elas começam a se manifestar na realidade. Em potência você pode captar, mas só quando manifesta aqui é que vem em verdadeira perfeição, que seria o ato. E por último, podemos colocar o acidente. O que é o acidente? Acidente não é aquilo que você já pensa aí, vem um carro e pá no homem, vem um carro e pá nele. Não, não é esse acidente não. Para o Aristóteles, existem características em nós que são puramente acidentes. Como assim? Se eu tiver cabelo, grande ou pequeno, é acidente. Eu ser feio ou bonito é acidente. Eu ser gordo ou magro é acidente. Eu ser cego é um acidente. Ter mãos grandes
ou pequenas é acidente. Então tudo são acidentes. Eu caminhar ou não caminhar é acidentes. De forma categórica, tem alguns acidentes que são essenciais para a existência humana. Ver, falar, ouvir, pegar, caminhar. Mas, em essência, o que define uma pessoa humana? Para o Aristóteles, o que define uma pessoa humana é ser um animal racional, ou seja, uma pessoa que é capaz de usar a sua razão. E como Aristóteles afirma no livro dele Ética, a Nicômaco, também o que diferencia o homem na sua essência é que ele busca o bem ou ele busca a felicidade. Então, para resumir, podemos entender a metafísica como, na primeira categoria cunhada lá devido à forma categórica de Andrônico de Rodas, como aquelas teorias puramente abstratas e teóricas, vamos colocar assim. Ao longo do desenvolvimento da Idade Média, com Tomás de Aquino, Agostinho, a metafísica vai ser muito vista como o estudo da causa primeira, o estudo da substância original ou do elemento original para tudo que existe, parece muito com a metafísica ou com a cosmologia naturalista lá dos primeiros filósofos, que é os pré-socráticos. Recentemente, nós podemos colocar que tudo isso que eu falei de movimento, potência, ato, substância, essência e acidente são hoje para nós questões ontológicas. Porque isso tudo, ato, potência, acidente, movimento, são capacidades metafísica / ontológica que possibilita você pensar a realidade e as coisas da realidade. Ou seja, Aristóteles, lá no livro dele Categorias, ele desenvolve uma filosofia própria para pensar o ser das coisas na realidade. Não é à toa que ele fala o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, o estudo da existência enquanto existência. Algumas pessoas vão colocar o estudo do ente enquanto ente. Então seria duas palavras aí. Metafísica, como aquele pensamento que muitas vezes transcende a experiência sensível, como pensar em Deus, pensar na causa original, pensar na arquê de todas as coisas, no elemento principal para tudo que existe. E depois tem a metafísica, depois nós temos a ontologia, que já seria pensar as coisas como elas são, no seu movimento, na sua potência, no seu ato, na sua substância e no seu acidente. Espero que esse conteúdo ajude você a pensar um pouco mais sobre filosofia, metafísica e ontologia, e até o próximo vídeo. Eu fui! Tchau, tchau!